Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje o nosso papo vai ser sobre contabilidade e mundo da moda. Estarei aqui com Anne Breitenbach, com o Júlio Perusso e também uma música ótima com Fabiano Dias. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. É isso aí, muito obrigada, bom dia, Fabiano, muita música boa nessa manhã. E agora, meu bom dia para o pessoal que está aqui comigo, Júlio, Anne, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Muito bom estar com vocês nessa manhã, podendo levar um papo bem gostoso para o pessoal de casa, levar conhecimento. Eu digo que Júlio vai contar toda a história, como foi desde o início para alguém que empreende, e a Anne com toda a sua expertise, né, dentro da questão psicológica das pessoas, dentro da parte social também, enfim, do conhecimento humano. Pessoal, então, antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. Ao RP Mercados, com um novo espaço amplo e todo organizado para te receber. A Manf Produtos Alimentícios, sabor que faz a diferença, faz mesmo. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, eu sempre sou muito feliz e grata por vestir Beneduzzi. Aqui um Centro Cultural, Línguas, Reforço Escolar, Ensino Superior Cruzeiro do Sul. E essa semana super especial com uma decoração da Joana Festas. Sim, elas nos ofereceram aqui os balões de Dia das Mães. Lembrando que Joana Festas tem tudo para artigos, para que você possa fazer uma festa em casa, para sua mãe, para sua família, para os seus filhos também, que estamos no momento em que festas estão um pouco restritas, mas não deixe de comemorar em casa. Então, Joana Festas. E pessoal, agora, dando meu bom dia, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Anne? Ok, bom dia, Laura, Júlio, Fabiana, equipe, especialmente o que nos acompanha. Um privilégio, mais uma vez, estar aqui, provocando, né, uma discussão, uma reflexão, de forma leve, como você sempre bem coloca. Ainda mais hoje falando, né, sempre com a questão do empreendedorismo, mas trazendo a ideia do poder das escolhas, o poder da decisão. Então, eu sou a Anne, sou da área da psicologia, represento aqui também a Universidade de Caxias do Sul. Com muito orgulho, hoje vamos ter também um aluno nosso, um egresso, Opa. né, do campus de Nova Prata, que é o Júlio, que é uma figura que certamente vai agregar com as suas histórias e vai nos enriquecer com seu conhecimento. É isso aí, muito obrigada, Anne. Júlio? Bom dia. Então, meu nome é Júlio Perusso, eu sou formado em contabilidade pela UX, como a Anne falou, fiz pós-graduação na UX também e acabei migrando um pouco de área, mas detalhes que a gente vai contar no decorrer. Espero que seja prazeroso para todo mundo e que eu consiga agregar alguma coisa na vida das pessoas. Com certeza. Sim. Júlio, quando a gente pensa em ouvir histórias, realmente elas tendem a abrir o pensamento de muitas pessoas que estão em casa e por vezes pensam, será que eu troco de ramo? Eu optei fazer, por exemplo, aqui, contabilidade. E hoje está no mundo da moda, Júlio. Hoje o Júlio é proprietário da Homem.com. Para quem conhece, centro de Nova Prata, Nova Bassano, agora Veranópolis, né, Júlio? Grande empresário. Uhum. Isso. E agora nós queremos saber um pouquinho mais justamente de todo o teu trajeto. Por que tu escolheste fazer contabilidade e como isso mudou com o tempo? Pois é. Na verdade, a contabilidade foi bem... Não foi bem eu que escolhi ela e ela me escolheu. Porque foram dois momentos. Primeiro, eu acho que quando a gente está nessa fase de escolher a nossa profissão, o nosso futuro, acho que a gente é um pouco imaturo.
foi no meu caso, principalmente. E aí eu lá com 17, 18 anos me formei e eu disse, vou fazer vestibular. E até eu fui na UPF fazer vestibular para saber como é que seria um vestibular. E sem querer eu me matriculei em contabilidade, lá na UPF. Aí fiz, passei, mas eu disse, cara, não é o que eu quero. Aí fiquei mais um ano só trabalhando com meu pai. Na época o meu pai tinha uma lavagem de carros lá em Nova Bassano, então eu ajudava ele e fiquei aí de boa, pensando. Aí no outro ano veio a pressão de novo, e agora? O que tu vai fazer? E aí a UX aqui em Nova Prata já tinha crescido um pouquinho de corpo, tinham outros cursos, e não só administração, mas contabilidade. E a minha mãe, vou mandar um beijo para ela, Dia das Mães, a dona Neide, foi lá e me matriculou em contabilidade. De noite ela me disse, Júlio, já fiz a tua matrícula, tu fez a tua inscrição para o vestibular. E eu disse, mãe, mas contabilidade? E ela disse, não, vai, depois tu vê o que tu quiser, não quiser. E naquela época eu estava bem indeciso. Até uma coisa que eu tinha pensado era fisioterapia, que era totalmente diferente ainda. Nossa, daí o Júlio no mundo da moda, fisioterapia. Não. Provavelmente não ia caber nos corpinhos ou né, nas roupas, enfim. Pois é, mas isso tu sabe que alguma coisa de dimensões de corpo e tal, eu estudo até hoje, tá? Então, mas tudo bem. Claro, com certeza. E aí até eu liguei pra cá, não me lembro quem eu falei na UX, e aí alguém me atendeu ali na secretaria e me disse, é um curso novo, é um curso que é bastante procurado lá em Caxias. Júlio, não fala desse jeito que o pessoal vai descobrir tua idade, Júlio. Porque faz tempo que tem contabilidade. Já tem cabelo aqui. Branco aqui. E aí eu disse, vou começar. E depois, se eu não gostar, vou para outra área, sei. E aí foi, primeiro semestre, primeira aula, lembro até hoje, seu Mário Kozer deu uma aula assim que deixou a gente meio preocupado, meio ansioso e tal, e foi indo. E aí começamos o primeiro semestre, o segundo semestre. Aí no final do segundo semestre, eu recebi um convite lá da empresa onde eu trabalhei por 15 anos, que foi a Danhese, para mim sair da lavagem e ir para lá. Porque, assim, talvez muitas pessoas não entendam, porque começam a trabalhar, começam a estudar, não trabalham e depois vão para a área. Mas eu trabalhava numa prestadora de serviço, né, que era a lavagem de carros, e não tinha nada a ver com a minha faculdade. Então era difícil eu entender alguma coisa. E já lá na empresa, lá na indústria, não. Lá eu já comecei, CFOP, natureza da operação, impostos. Então isso foi tudo, começou a soar. Então eu escutava de dia e de noite, e botava coisas em prática de dia. Então isso foi muito bacana. Comecei em compras. E para quem não sabe, a área de compras, ela leva muito em consideração os impostos, crédito, débito de impostos. Então isso me ajudou bastante nessa primeira etapa. Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Não, tá tudo certo. Imagino que o pessoal em casa esteja entendendo. Aí comecei, acho que é por aí mesmo. Aí eu disse, cara, acho que contabilidade mesmo, e vou seguir. Mas eu, mesmo trabalhando em compras, na área fiscal, eu nunca imaginei eu tendo um escritório, ou eu tendo uma coisa tão ligada à contabilidade pura. Eu gostava mais da parte gerencial. Isso é o que me chamava a atenção, custos e gerencial. E aí, com o passar do tempo, foi aparecendo as disciplinas eletivas, que a gente chama na faculdade, que são... as optativas. Isso. E eu não optava em fazer da contabilidade, eu fazia da administração. Então, eu procurava sempre expandir, porque eu vejo a contabilidade, ela é bastante centrada na área. Já a administração é um pouquinho mais aberta. Então, eu procurava fazer cadeiras na área de administração. E isso aí, acho que ajudou a abrir o leque e pensar, cara, tu pode seguir a tua contabilidade, porque eu acho que hoje a contabilidade é tão essencial na vida de qualquer empresário, na tua vida pessoal. Tipo, hoje, aqui, vocês têm que entender de contabilidade,
a Anne lá na clínica tem que entender por quê. Ela vai precisar tirar nota, ela vai precisar entender imposto, ver que aquela guia do contador não é o custo do contador, e sim é um imposto do governo. Então essas diferenças todo mundo é interessante saber, ter essa noção. Pô, agora tem a declaração de imposto de renda, por que aqueles números? Entendeu? Então isso foi um ensinamento muito rico para mim. Claro. Júlio, eu vou aproveitar nesse momento em que tu estás ainda na contabilidade para questionar a Anne, porque por vezes o pessoal se vê depois, segundo grau, fechou, vamos continuar o nosso ensino, continuar crescendo. E como o Júlio falou, a minha mãe foi lá e me inscreveu. A minha mãe, quando saiu Gestão Pública em Nova Bassano pela UX, ela me inscreveu, porque ela disse, Laura, pelo amor de Deus, não pode parar de estudar, porque eu queria trabalhar. E ela dizia, não, Laura, vai estudar, nem que seja fora, a gente vai dar um jeito, tá? Aí, quando surgiu a gestão lá em Nova Bassano, pela UX, ela, já vou. Então, quando tu fala que a tua mãe te inscreveu, a minha mãe também inscreveu, porque eu compreendo a preocupação dos pais. Eu acho que não é privilégio só de vocês. Eu compreendo a preocupação dos pais, porque eles precisam ver um futuro nos filhos. Então, pelo amor de Deus, se tu parar de estudar agora, quem sabe tu não retome. Não quero passar por aqui. Não quero que vocês passem por aquilo que eu passei. Eu quero que repitam a história de sucesso que tive. Exato. Então, na realidade, só pegando o gancho, exatamente por aí. Anne, pensando nessa gurizada, que a gurizada são ainda adolescentes, estão saindo cada vez mais novos da escola e precisam ir em busca de algo que desperte e que seja, por vezes, para o resto da vida ou não. Mas o que a pessoa precisa ter em mente quando ela diz, eu não tô, mas eu quero fazer alguma coisa. E ela tem que ter muita consciência, aquilo que o Júlio traz lá na primeira fala dele, né? Eu era jovem, não sabia muito bem o que... Bom, ele e toda a torcida do Flamengo, vamos brincar assim, né? Existe uma questão que é da neurociência, que nós temos, né, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, que ele amadurece em torno de 24, 25 anos de idade. Significa que, né, naturalmente, nós não estamos maduros e preparados para fazer escolhas, como nos é colocado e desafiado numa tenra idade, que é a questão do vestibular e tudo mais. Isso nos ajuda para poder entender por tantas, né, dificuldades, por tantas, às vezes, né, essas pressões que a gente acaba recebendo por parte dos pais, da sociedade. Então, ajuda a nos entender e nos confortar. Mas, né, alguns me dizem, mas demora, então vou esperar até 24, 25, já tá no mercado, querido, não vai dar para esperar, não. Então, tu vai ter que então, esse pilar da ajuda acaba sendo importante. Muitas vezes eles atropelam algumas etapas, mas acaba sendo de fundamental importância, porque a nível de maturação não estão preparados. E aí vem uma coisa muito bacana que o Júlio traz no decorrer da fala dele, que é a questão de, bom, estava na contabilidade, mas parece que já tinha alguma coisa mais desperta para algo mais, né, do empreender, ali não se colocou esse nome, mas me parece que ouvindo ele já tinha isso, né? Todo o processo de orientação profissional, a gente já busca algumas informações que não são específicas de curso, de qual curso tu queres fazer, mas de outras características. Por exemplo, horário fixo ou um horário, né, que tu possa... O Júlio postou lá na semana passada, 19h23, encerrando, né, o expediente sexta-feira. Enquanto uma empresa seria 5h20, 5h30. Exato. Exato. Entende o que eu quero dizer? Claro. Mas tem gente, e eu não estou aqui querendo dizer, então, que o Júlio... Não, são características diferentes. Tem gente que se coloca muito bem e que fica esperando lá às 17 bater lá o pontinho. Mas vai ter gente que tem esse perfil. E ele estava orgulhoso de dizer isso, não era, né? 17, 23, na sexta-feira. Para uns, isso, olha, né? Então, para quem passa, às vezes, por um processo de orientação, também consegue entender outras características que vão além da questão do conhecimento de um curso ou de outro. Então, temos sim uma rede de apoio, mas realmente é bem complicado de conciliar tudo isso. E temos uma expectativa, uma estatística muito, muito baixa, que é em torno de, não chega a 20% dos estudantes, quando encerram a sua graduação, que vão empreender. Isso é um índice que nos preocupa, porque a grande maioria, né, vai sendo conduzido para aquilo que é o tradicional. Então, a contabilidade, ainda diz, escritório de contabilidade. E assim, na minha área, com a clínica, e assim com outras áreas. Mas a possibilidade de você empreender, ela precisa também ser desafiada e provocada, porque muitos, que nem ele, estavam ali. Me parece que já estava de uma predisposição para essa condição.
Com certeza. Uhum. E, Anne, podemos afirmar que cada vez mais os jovens estão ficando mais em casa. Eu digo em relação a 30 anos e ainda não tem o ninho cheio. Isso, Ninho porque cheio. ainda está em casa com os pais, porque ainda talvez finalizando seus estudos. Uhum. Quem sabe seja até pelo fato de ter sai cedo do ensino médio. Uhum. Está em busca de um curso. Daqui um pouco não encontra, mas faz um cursinho, faz uma outra, começa outro curso antes de realmente dizer eu quero seguir na faculdade e tal. E quando se vê jovens, ainda, vou dizer jovens, porque Sim, eu estou são. dentro dos jovens, né? São. Dos 30 anos. Então, Ninho cheio. acabam ficando ninho em casa cheio. por mais tempo. Essa questão a gente atrela muito a ideia da cultura. Então a gente fala muito que a cultura americana ela tem muito presente a ideia de que o meu filho, quando tiver 18 anos de idade, ele vai sair de casa, né, para ganhar o mundo, vamos dizer assim. E a mãe e o filho se preparam ao longo desses 18 anos para que sejam instrumentalizados a ponto de se virarem. Então ele sabe que 18 anos, né, vazou. Essa mãe aos 18, quando o filho sai de casa, ela retoma a vida dela, né, retoma em todos os sentidos, e esse filho sai muito confiante pro mundo, né? Eu brinco, é que nem as nossas, né? Tudo diferente, a gente vai segurando, elas podem até se queixar que o filho tá indo em casa com 30, 40, mas adoram, ao mesmo tempo que tem que fazer ainda a comidinha. Então, tem esse aspecto da cultura, que pode, muitas vezes, favorecer esse panorama que tu disseste agora. Essa questão de não sair, de não, né? A gente brinca ganhar o mundo, né? Estar Mas confortável se em desafiar. casa, talvez, Exatamente. porque ainda não encontrou exatamente o que quer fazer Exatamente. e aí vai ficando. Não, mas isso é bem interessante até para pontuar. E, Júlio, voltando para a tua história, 15 anos de empresa e dizer vou empreender, eu diria 15 anos daquela coisa certa, daquele ganho certo, fixo, horário, de segunda a sexta, provavelmente, e ter aquela certeza do salário no final do mês e dizer não, eu vou empreender. Eu acho que o que facilitou, isso Um aí... contador, né? Um contador. Exatamente, o que detalhe. facilitou essa saída, vamos dizer assim, esse desligamento do cordão umbilical da empresa foi preparar antes. Eu acho que até quem está pensando em empreender também, eu passei 4 anos trabalhando na empresa com a loja. Então, eu trabalhava na empresa durante o dia e à noite eu ia na loja, fazia tudo o que precisava fazer na loja, a parte burocrática, enquanto a loja funcionava durante o dia. Tem a Adri, que deve estar me assistindo agora, né? Beijo para a Adri. E ela foi quem tocou a loja. Então tá até hoje lá, é ela quem toca a loja. Então eu já preparei, vamos dizer assim, não era para mim sair, a loja era um plano B, que... Muitas vezes é aquele ganho extra. Voltando um pouquinho, mas na verdade foi, eu não pensei, eu acho que até hoje eu não penso em dinheiro, eu acho que tá ali um grande erro, quando que a gente abre qualquer coisa que for, ou abre, ou vai trabalhar só pelo dinheiro, não perpetua. Eu acho que a gente tem que ter um propósito muito maior do que o financeiro. E isso aí, ele é consequência. Se tu fizer um trabalho bom, tu vai ser remunerado. Então, na faculdade eu aprendia muita coisa. Principalmente nessa área gerencial, eu via ponto de equilíbrio, giro, um monte de expressões que eu não tinha como aplicar lá na empresa. Por estar no meu setor, ser limitado, não ser um cargo estratégico. Então eu pensei, poxa, não seria interessante eu colocar em prática isso? E aí eu abri a loja, mas eu pensei, pode ser qualquer coisa, uma loja de doces, uma fábrica de não sei o quê, mas o que eu tinha que ponderar? O investimento que eu tinha, o dinheiro que eu tinha para começar, e que fosse alguma coisa prazerosa, porque tem que ser prazeroso também. Porque tu já pensou eu trabalhar o dia inteiro na indústria, chegar de noite e ser um troço maçante? Ser obrigado a fazer dizer, alguma cara, coisa a mais. Aí eu disse, não, tem que ser alguma coisa leve. E na época, eu tinha uma dor minha que era sair de Nova Bassano e ir até Caxias do Sul para comprar roupa. E eu dizia, cara, isso aí tá totalmente errado. Não pode. Eu tenho que resolver isso aí, nem que for para mim. Sabe, né? Porque eu sempre brincava, porque o meu pai e minha mãe no começo eles ficaram, Júlio,
uma loja masculina em Nova Bassano, 8 mil habitantes, 7 anos atrás. E não só eles, né? Muita gente disse, ele é louco. 3 semanas atrás, lá na abertura lá de Veranópolis, uma amiga minha lá de Bassano passou por lá e ela disse, Júlio, tu tá abrindo a 3ª loja. E quando tu abrir a primeira, eu pensei, ele é louco. E foi. Mas eu dou umas viajadas, assim, Não, mas eu tu vou sabe que voltando, dentro tá? de uma contextualização muito E boa. o Júlio falando isso, me vem algo que eu vi esses dias, que é loucura até o pessoal ver que dá certo e quer fazer igual. Quando a tua ideia, ela ainda é uma loucura, é porque justamente as pessoas, não levam fé, isso, aquilo, mas depois que elas veem que deu certo, todo mundo quer seguir o repetir a modelo. ideia. E foi naquela assim, né? Júlio, mas quem compra roupa é mulher, homem não compra. Só bota a loja feminina, então. Ninguém quer botar masculina, é por aí que eu vou. Porque lá tem menos gente. E graças a Deus, eu vejo a loja nossa como uma referência hoje. Não é puxando a brasa para o nosso assado e tal, mas muitas lojas boas também vieram depois. Tanto Nova Bassano quanto Nova Prata abriram, estão aí até hoje. Graças a Deus todo mundo está conseguindo passar essa época de sangue que a gente vem passando desse ano, bem difícil. Graças a Deus a gente vai passar também por essa aí também. Enfim, vou viajando de novo. Imagina! Uma loja como essa, sim. É que é bom, a gente quer ouvir toda a tua história, Júlio. Senão não teria sentido. E daí, voltando lá no início, lá onde foi que eu comecei a preparar a minha saída inconscientemente, porque para mim, a Danhese, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi lá, porque eu tive 2 faculdades. Tive a faculdade da UX, onde eu fui graduado e pós-graduado, com ótimos professores, né? Então, sou muito grato por eles. Mas eu tive outra faculdade que foi lá. E eu acho que lá trabalhei com os meus gerentes, foram muito especiais para mim. Sabe, teve frases super motivacionais que eu recebi do meu antigo gerente, seu Larry, mandar um abraço para ele, que um dia ele me disse assim, Júlio, te vira que tu não é quadrado. E aí eu comecei a perceber... eu vou levar isso pra minha vida. E aí eu comecei a perceber que eu disse assim, cara, eu não posso depender das outras pessoas, eu tenho que ir atrás. Se eu errar, eu vou errar, mas eu vou errar tentando. Agora, tu errar sem tentar fazer alguma coisa é muito frustrante. E aí começou. Eu disse, cara, isso aqui, isso aí... E o plano B começou a criar corpo. Eu comecei a sentir mais felicidade com o meu plano B do que na próprio meu seguro, vamos dizer assim, que era a Danhese. E aí, nessa época também eu troquei de setor, daí saí de compras e fui para o financeiro. Aí também eu trabalhei com outros gerentes que foram muito bons também. O Vitor, mandar um abraço para ele também. O Mauri, que foi um cara que eu trabalhei pouco tempo, porque ele estava saindo do financeiro e eu estava entrando, mas ele me ajudou muito, foi um cara que abriu um monte a minha mente. Por último, eu trabalhei com o Álvaro também, que foi um cara 10, um cara que chegou bem depois da Danhese, mas um cara muito diferenciado. Então foram pessoas que abriram mais ainda meu leque, porque eles me ajudaram muito. No começo eu fui para o financeiro, não tinha, como é que eu posso dizer, eu não tinha... A instrumentalização? do financeiro, sabe? Eu sentia insegurança e tal, então eles me ajudaram muito. Suporte. Então, esses 2 momentos foram muito importantes para mim. Os 10 anos em compras, que abriu muito a minha cabeça, quanto à negociação e a viabilização de negócios, isso aí eu acho que eu tenho até hoje, uso até hoje na loja aqui. E aí, juntando a negociação com o financeiro e a contabilidade, que daí entra a contabilidade, que é uma faculdade muito bacana, que eu uso isso tanto nos negócios quanto na minha pessoa física. Então, hoje eu controlo, meus custos pessoais desde eu não sei quando, tá? Eu tenho um aplicativo, eu gasto R$5 num lanchezinho, tá lá. Então, isso é um DNA que vem lá da contabilidade. Com certeza. Júlio, todo esse teu link, com certeza, ele faz sentido. E para nós, quando tu diz, eu tô me enrolando, mas na real, a gente tá compreendendo o que tu estás falando. Que bom. E sim, a questão é muito bonito de ouvir, sim, realmente. Porque olha a construção que teve para justamente criar uma força para empreender. Quer dizer, teve um estudo,
desde uma faculdade, quanto também pessoas que te apoiaram, que te incentivaram a crescer como pessoa dentro de uma empresa, onde tu sentiu que chegou a tua hora para também alçar novos voos, o que é muito legal. Pessoal, com essa história, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Vamos de música, Fabiano. I want the bags to live in single file, but you is done just burning all the while. No, I know I can be colorful, I know I can be great, but now this loser living for tonight, 'cause I know you love me other way. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Toda quinta-feira você se diverte com o B-Night, né? Mas B-Night também é cultura, não é verdade, Casca? Professor, escritor, historiador e maestro, eu estou falando de Geraldo Farina, estará contando a sua história e muitas outras histórias da nossa região aqui nesse sofá. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. No próximo programa Mulheres, na quarta-feira, dia 5 de maio, com Elisete Louro e Letícia Graziotin Orso, estaremos conversando sobre a violação dos direitos da criança e do adolescente. Não percam! Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+.
nunca mais. Por isso não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Por isso não vá embora. Por isso não me deixe nunca, nunca mais. Muito obrigada, Fabiano. Voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, conhecendo a história do Júlio, falando sobre contabilidade e o mundo da moda. Então, voltando para o nosso assunto, conhecendo um pouquinho mais, Anne, gostaria de questionar sobre o Júlio, em toda a sua história, trajetória, percebeu-se que foi um empreendedor numa linha que, quem sabe, quem ajudou foi a contabilidade, sim, que é cuidar, ver direitinho o que eu tenho para fazer o planejamento para se tornar um empreendedor e saber o momento certo para que isso acontecesse de forma assertiva. Anne, por vezes, empreendedores, como a gente fala nesse último ano, as pessoas tiveram que se reinventar e muitos foram empreender porque perderam seus empregos, enfim, sem ter uma estrutura, talvez uma base. Mas falando aqui da história do Júlio, é muito importante ter toda essa base. Sem sombra de dúvida. Eu ia trazer uma outra questão que me chamou a atenção, né? É que a gente escuta muito isso, que as pessoas, por vezes, fazem cursos, e não digo nem cursos de graduação, às vezes um curso de formação, um curso técnico, e aí parece que fica na pressão de poder aplicar aquilo exatamente na área específica. Eu lembro de uma menina na semana passada que ela disse, eu estou no laboratório, mas eu estou fazendo um curso de estética. Mas assim, é só para mim, tá? Como assim, ela não está vendo possibilidade de empreender, me parece, né? Fazer uma leitura assim, então, desculpabilizando, assim, é só para mim. Por que não pode ser daqui um pouquinho, porque não conciliar? Então, eu vejo essa condição, ouvindo o Júlio, assim, a contabilidade servil é importante, se legitima como contador, mas isso pode ser feito em outras áreas também. Então, muitas vezes quem está nos ouvindo aqui fica com aquela questão de, estou numa área, às vezes está com interesse de, me dizer, na fisioterapia. Gestão de carreira mudou muito. No passado não muito distante, tinha essa coisa, se forma num contexto, tem que fazer uma pós na área. Ele disse das disciplinas eletivas, né? No passado não muito distante, as disciplinas eletivas tinham que ser vinculadas exclusivamente à contabilidade, porque se tinha isso enquanto gestão de carreira, hoje não mais, né? Ele já deve ter tido naquele momento porque pôde fazer na área da administração. Hoje, na graduação, a gente nem tem disciplinas no curso, é disciplinas aleatórias, justamente para despertar, porque mudou essa lógica. Então, te respondendo também a pergunta anterior, sem dúvida nenhuma, o suporte, porque hoje se fala, né, o poder de decisão, ele está muito voltado nesse amparo que tu tens. Ele traz muita questão de família, traz o amparo que teve, né, enquanto gestores e convivência, mas tem isso enquanto respaldo científico, né? Talento não é aquilo que tu acha que é bom. Talento é aquilo que as pessoas dizem que tu faz melhor que as outras pessoas. O que já 2, 3 pessoas disseram que tu faz muito bem? Ali pode ser um caminho para quem não se descobriu ainda, mas quer empreender, mas quer... Então, são pistas. Talvez, agora que tu estavas falando sobre as eletivas da faculdade, isso, daqui um pouco fazer algo diferente. Sempre é instigado. E é justamente trazer aquela nova experiência para tua vida e chamar a atenção para algo que possa ser importante. Tanto que temos a disciplina de empreendedorismo agora na grade como disciplina eletiva para todos os cursos, né? Haja visto que o índice de empreendedor é muito baixo comparando e é um amplo mercado nesse sentido. Então, por que não desafiar? E muitos nem se dão conta que podem empreender. Tem muita essa coisa, né, da contabilidade de escritório, a psicologia na clínica e assim por diante, sabe? Nas caixinhas. Quando, na verdade, hoje em dia, a gestão é muito mais ampla. Sabes que eu vi um dos nossos patrocinadores aqui, anunciantes da Conecta Mais, a Laís Frigo. Um abraço para ela, odontologia, que ela justamente, agora pensando, colocaram a casa do doutor. Então, é uma forma de empreender, tu tens a tua formação, tu fazes, mas tu tem um empreendimento que também casa com a tua formação. Sem dúvida. Então, por vezes, eu estou fazendo um curso que pode me levar a tal formação, mas eu posso fazer alguma eletiva que pode ter a ver com empreendedorismo, abre a minha cabeça para muito mais coisas, mais possibilidades. Possibilidades. E, Júlio, voltando aí para tua história,
quando tu iniciaste no mundo da moda, em relação, tu falaste 4 anos antes de sair do teu trabalho, do trabalho fixo, né, da Dainese. Após isso, como tu te sentiu em continuar empreendendo e só isso? No caso, só isso Só não isso é... Não Pois foi bem é. colocado, mas eu Entendeu. quero dizer não trabalhar nos dois ramos. Mas só que, só pelo só isso eu vou ter um gancho, tá? Porque quando eu saí da Enze e comecei a trabalhar, os meus amigos diziam, não, deixa que o Júlio faz, porque agora o Júlio tem tempo. Né? Então eu fui meio que taxado, o cara tem um negócio por conta, tem um comércio, Ótimo. ele tá Ótimo. tranquilo. E eu tenho certeza que eu trabalho muito mais do que a maioria das pessoas que falam isso. Porque a gente até estava conversando agora, hoje ainda manhã, com a Thay, né? Minha noiva, deixa eu mandar um beijo para ela, que senão ela vai ficar brava comigo também. Tem Beijo, que ter tá? uma legião, né, Laura? De... É isso aí. Então, quando entra o cliente na loja, é um momento de lazer. Que a gente para, a gente conversa, a gente oferece, a gente troca ideia. Quando ele não tá, a gente tem que preparar. O dia todo a gente prepara a loja para esse momento. Então, além de deixar a loja arrumada, tem mercadoria chegando, a gente tem conta para pagar, tem tudo. Esses detalhes da contabilidade eu faço diariamente. Então é um trabalho que a gente vem preparando todo dia, para o dia que precisar, tá ali tudo em dia. Então é uma rotina bem puxada. Sim, porque além, Júlio, agora tu não tem só mais uma loja, né? São 3 lojas e Pois é. imaginar de estar por trás dela. Mas, Produtos. como o pessoal dizia, o Júlio agora tem tempo. É, né? E mais mais uma, com a sua força, com É. certeza, com certeza. Então, estar por trás e realmente pensar em produtos para 3 lojas, pensar em a logística, né? O giro de todo dessas lojas para que funcione de uma forma tranquila, inclusive para ti. Anne, quando falamos em vamos empreender e que seja da forma mais tranquila possível, entende-se que o tranquilo é como o Júlio fala, não é que agora se tem tempo, porque tu estás só em um trabalho, e sim porque a tua dedicação vai ser dobrada para esse outro trabalho. É como dizer que às 19h30 e Na alguma coisa, sexta-feira. na sexta-feira estava lá finalizando seu atendimento do dia. Então, Anne, as pessoas que quando elas pensam, vou empreender para ficar com uma vida mais leve, qual é o pensamento? É a escolha, né? A gente fala, ele disse, eu escolho atender o cliente, nessa hora é uma brincadeira, né? Uma questão, né, de leveza. A gente diz que em torno de um dia, em 24 horas, a gente faz mais de 70 escolhas. Ai, Anne, não, né? Sim, deixa eu escolher. Levanto, desativo o alarme, eu deixo mais 5 minutinhos. Mas por que muitos dizem, não, 70 não vai ao longo de um dia? Porque não vão entender isso como escolhas, vão entender isso como obrigação. E aí, se for obrigação, é um tem que. E se for tem que, é penoso. E eu não vejo isso. Eu tenho que atender o cliente. Não, ele para atender o cliente. É ali que mudam as questões. Então, tem uma experiência muito bacana no leste europeu que eles fizeram, que foi numa cidadezinha, um lugarejo, sem muitas opções. E eles começaram a perceber essa lógica das escolhas que a gente faz. Escolhas não como obrigação, como, né, uma questão opcional. Então, eles ofereceram por vários momentos uma bandeja, né, aos clientes com 7 marcas de refrigerantes. E escolha. E eles não entendiam. A população não entendia. Escolha o quê? São todos refrigerantes. Mas são de marcas diferentes. Mas, para mim, é a mesma coisa. Aí, eles tentaram fazer um diferencial. Colocaram água e suco e as 7 marcas de refrigerante. Quantas opções tu tens agora? 3. Água, suco e refrigerante. Não, né? Tinha água, suco e 7. Então, o que mostrava ali? Mostrava que essa questão da escolha, ela é muito perspicaz para quem daqui um pouquinho é mais minucioso, mais detalhista e encara cada situação de vida como realmente algo que você quer, não uma questão da obrigação. Se for isso, lascou, né? E hoje se tem uma média de que ao longo da nossa vida nós tenhamos mais de 15 opções de trabalho, assim, ou seja, a gente vai perpassar ambientes. Então, mudou de novo, né, aquela loja. A própria questão do currículo que se tinha, né, era uma vez aquela coisa, né, quanto mais folhinhas. Hoje é a coisa mais sucinta, ao mesmo tempo ela é mais ampla. Você pode
perpassar de novo, né? Vários ambientes, vários locais, e isso te agrega, como agregou para o Júlio. Sem essa questão de, porque eu fiz um curso, então eu não vou aplicar. Tudo agrega, tudo agrega. Com certeza. Júlio, falando de satisfação, percebemos que a carga horária, então, ela mudou na tua agenda, né? Então, satisfação em atender. Como é que tu vê antes, o Júlio de antes e o Júlio de agora? Empresário, alguém que está bem estabelecido, com lojas lindas e tendo que atender as pessoas. Qual é o Júlio de hoje? Como está? Eu diria que eu sou duas pessoas, entre aquele momento e outro, porque antes eu era mais introspectivo. Então, por trabalhar no escritório, não me relacionava com tantas pessoas, mas eu sempre tive essa facilidade, porque já em compras eu fazia muito contato, mas por telefone. Hoje, como eu trabalho com pessoas diretamente, e geralmente não, acontece de pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, tu tem que atender todo mundo igual. Então isso mudou bastante para mim. Tipo, eu senti que eu preciso ser uma pessoa que gosta de servir. Eu acho que hoje o segredo nosso de qualquer coisa que tu fizer é que tu faça de bom agrado, tá? Então, toda a mercadoria que eu tenho nas lojas, o cliente poderia adquirir num site, receber em casa, pagar em quantas vezes quisesse, sem olhar para ninguém. Mas eu notei que eu tinha que fazer diferente. Que eu tinha que agregar, vender serviço e não vender produto. E é isso hoje que eu notei. Que eu, como pessoa, eu preciso atender pessoas. Hoje vocês podem olhar que as grandes marcas, elas estão tentando, da maior forma possível, humanizar o atendimento. Um exemplo clássico é a Magalu, que tem a Luísa lá, a bonequinha lá que conversa, que fala. Por quê? Porque a pessoa gosta de comprar de pessoas. E tu vai me dizer, mas o mundo digital está crescendo e tal. Ele cresceu, a gente não tinha outra maneira em vender se não fosse no meio digital há praticamente um ano. Mas a pessoa que entrou numa loja nossa e foi atendida por nós, dificilmente vai deixar de voltar. Tu não consegue atender 100%, mas o cliente hoje nosso, ele tem, o atendimento nosso hoje é um diferencial. Não é porque a gente é legal, porque a gente trata bem, porque a gente oferece cafezinho, é porque a gente vende muito mais do que roupa, a gente vende um serviço. É o sentir-se único, me parece, assim, né, Laura? Sentir-se único. É assim, teve um amigo meu, que eu atendi ele, e ele tem 38 anos. E eu disse, vamos fazer a barra da calça? Ele olhou pra mim, ele tem 1,80 m, ele é um cara alto. Ele disse, barra? Não, eu sou baixinho, cara, eu tenho que falar. Você tem que levar por base, né? Aí ele disse, eu nunca fiz barra. Ele nunca foi numa loja que ofereceu uma barra para ele. E todo esse serviço que a gente faz, o cliente não paga nada. É a gente que faz. O que é legal é tu ir comprar um produto, por exemplo, uma calça, e tu não ter que ficar pensando, puxa vida, onde é que eu vou fazer a barra da calça? Tipo, se a loja já te oferece esse serviço, né? Não é... Ou alguém que perceba por ti. Exatamente. Isso é legal, porque quer dizer que a pessoa olhou para ti de uma forma diferente. Dizer, olha, vamos fazer... Por quê? Porque é necessário para ficar melhor, para que tu te vista melhor, para que tu te sinta melhor. Com certeza. É um pequeno detalhe. Mas esse diferencial do Júlio, ele disse que agora, mas eu não tive ele, né, na oportunidade de tê-lo como aluno, mas que os professores dizem que ele já tinha um diferencial desde aluno, né? Não era uma simples apresentação de trabalho, ele tinha que fazer uma coisa diferente, entende? Então, ali vem já alguma coisa dele também, que é fomentada e, enfim, né, potencializada pelos demais, reforçada, e que fez ele se tornar essa pessoa que é, sem dúvida nenhuma. E até para continuar, eu gostaria que tu falasse sobre essa mudança no perfil do Júlio, porque, por exemplo, antes estava lá no escritório, tendo atendimento só, compras por telefone, enfim, e hoje tem se importa com o cliente, se importa com a pessoa que entra, tem essa
troca de dizer, poxa, entra, vem, né? Vou te ajudar. É mais enfim. do que isso, É Laura. mais do que isso, mas o que eu quero dizer é como a gente pode pontuar esse despertar dele de 15 anos num local fechado para hoje estar totalmente aberto ao público. Eu entendo pela minha área que são os estágios de consciência. Em vários momentos ele fala, né? É o servir, é o fazer a diferença. Para quem tem isso como consciência, os outros níveis têm que estar bem alicerçados. Mas que outros níveis são esses? Tem que estar bem com ele, né? É saudável, tem que estar bem com o seu entorno. E a prova, né? Os beijos, os abraços que ele tá mandando aqui para todo mundo. Ele tem que estar bem com o seu entorno. Aí ele começa a despertar. É natural do ser humano. Você vai querer alguma coisa a mais. E o que é esse algo a mais? É fazer diferença no do outro. Se daqui um pouquinho, né? As camadas, os níveis ali embaixo estivessem menos consistentes, tu pode tentar ser querido com alguém, mas aí tu tá com a cabeça em outro lugar. Isso pode ser pontualmente, de um dia de outro, mas se mantém porque isso não tá legal. E aí a gente vem a história dele com a base da mãe dele lá, né? Com todo esse encadeamento que tu tinha de apoio também na gestão lá da empresa. A universidade foi uma experiência gratificante, né? Ponto positivo. Então, os estágios, né? Os níveis começam a ficar bem consistentes, tu começa a cada vez mais querer ter anseios diferentes, como é esse de servir, de fazer a diferença. Então, o entendimento que a gente faria é dessa forma. Se fosse vazio, não se sustenta. Se ele chegasse com esse discurso de ele por vezes não se sustentaria, mas a prova disso são 3 lojas, né? E como tu percebe essa mudança em ti, Júlio? Olha, primeiro essa mudança aí, ela aconteceu mais forte 4 anos atrás, quando eu conheci a Thay, que é a minha noiva. Olha ali, mais um nivelamento que eu acho que é uma pessoa assim, ó, quem não conhece tem que conhecer, porque é uma pessoa com luz, sabe? Uma pessoa que tu quer ter por perto sempre. Então ela me ensina muito, ela com a sua 23 anos de idade, com uma cabeça assim, ela toca a loja de Nova Prata, então ela cuida da casa, sabe? A gente tem 2 gatinhos que ela considera filhos, então é um amor assim incondicional que ela tem por eles, e a gente tem recíproco isso, então eu tento fazer o melhor para ela. Eu sei que eu nunca vou chegar no nível que ela faz por mim, mas eu acho que, claro, meus pais também, eles tiveram muita dificuldade no começo, assim, então eu nunca tive dificuldade quanto a faltar alguma coisa. Eles sempre, eu sei que para eles faltou, mas para mim não. Então eles sempre cuidaram muito bem de mim. Os meus avós, sabe, a minha avó aqui da Nova Prata, meu avô não tive o prazer de conhecer, e o meu nono, a minha nona foram pessoas que deram todo o amor, carinho e acompanhamento que eu precisei. Então a gente nunca foi uma família rica de dinheiro, mas foi uma família muito rica de amor, união, e isso hoje, aí juntando tudo isso, a Thay, o meu sogro, a minha sogra, que são pessoas formidáveis, assim, são 2 pessoas fora de série também. Um abraço, um beijo para eles. E é essa base, Laura, você entende? Essa base. Sim. E assim, tranquila, isso aí você vai querendo coisas melhores. Isso aí só me dá força. Mais evoluídas. Eu disse assim, voltando a escolhas também, eu lembro lá em março do ano passado, fechou tudo, parou, pandemia. Tipo, a gente vinha vendendo assim, dia 15, parou. E aí eu disse, cara, e agora eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a entrar num mundo meio perigoso, que era o mundo da paranoia. Que ou eu ia virar um cientista, ia descobrir a vacina, ia resolver o problema, ou eu ia pegar e olhar e dizer assim, não, cara, vamos centrar na tua vida e vamos centrar no teu negócio, porque senão tu vai quebrar e tu vai ficar doente. E aí eu escolhi isso aí. Volta a escolha do teu difícil. O que é o difícil para ti? O difícil é tu se olhar no espelho e ver que tu tá gordo, ou o teu difícil seria dizer, cara, eu não vou comer isso aqui, vou comer alguma coisa saudável. Então escolhe o teu difícil. E o meu difícil naquela época, eu escolhi não ir atrás da doença, e sim atrás, o meu difícil seria levantar a loja. E aí fui atrás, liguei para fornecedor, liguei para pro contador, meu contador, a minha contabilidade lá, mandar um beijo para elas também, não devem estar assistindo porque estão trabalhando, né, mas...
E o que eu posso fazer? Ninguém tinha ainda muita resposta, era né? novo e aí eu disse, não, mas eu vou encarar isso aí, porque eu não vou esperar. Eu tinha recebido o inverno, eu tinha a primeira parcela do inverno ali na porta, parou de vender, parou de entrar dinheiro, e para quem não conhece, o nosso ramo ele é muito forte nas coleções, então o nosso custo de mercadoria é muito grande, é maior do que aluguel, é maior do que folha, do que tudo. Então aí eu podia quebrar, mas eu disse não, eu vou atrás. Não sei se eu posso entrar nesse assunto também, pode, mas eu gostaria de externar, porque assim, ó, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas passaram. Simplesmente vai ter pessoas dizendo assim, passei pela mesma coisa. Porque e não assim, ficou chorando no sofá. Graças a Deus, eu não fiquei chorando no sofá, e eu tinha um relacionamento muito bom com os meus fornecedores. Então eu liguei para todos os fornecedores. Teve fornecedor que não me deu retorno, mas teve fornecedor que disse, Júlio, ele falou para mim assim, ó, tu não paga nenhum boleto nosso. Nós vamos prorrogar para o mês que vem. Eu disse, tá, mas mês que vem como é que eu vou ficar? Com o desse mês e do próximo? Ele disse, cara, mês que vem nós vamos acertar de novo. Entendeu? Mas se eu tivesse mal com eles, ele não ia nem me atender, porque estava todo mundo querendo resposta. Eu e mais todos os clientes. E assim foi. Foi com um, foi com outro. Aí a gente começou a se reorganizar. Foi aquela questão de muitos clientes, eu acho que agradecer todos os clientes que fizeram compras naquela época, porque eu sabia que eles não precisavam de roupa naquela época. O cara ficava em casa, mas a mulher vinha lá, pegava a peça no condicional, levava para casa, ele provava e comprava. E isso, o bacana de quando a gente constrói essa relação de algo a mais, algo a mais, olha ali, tu não tem clientes, tu tem amigos, e esses amigos notaram, porque teve gente que não mudou, a renda continuou e tal, e o comércio foi o mais prejudicado. Então eles continuaram comprando de nós. Fidelizou, assim, né? Claro, assim, ó, não, tem uma novidadezinha aqui, compra aqui, outro compra ali, porque teve mês que caiu 80% do faturamento. E por mais que tu faça conta, tu nunca vai imaginar que um mês tu vai ficar com 80% a menos de faturamento e os próximos 2, 3 meses também sendo assim, sobe um pouco, desce, fecha. Então, graças a Deus... por mais que tu faça coisas diferentes, tentando chamar o pessoal, a gente compreende que era um momento em que as pessoas realmente não estariam, talvez, necessitando ter esse gasto a mais em peças de vestuário, né? Sim. Então, cara, assim, foi puxando esse gancho, foi muito bom. Agradecer de novo os clientes, porque acreditaram na gente, nos deram ânimo, porque quem trabalha com venda sabe o quanto prazeroso é vender e quanto danoso é não vender. Então hoje a gente tem como consciência, tanto aqui, a Thay, a Adri, lá em Nova Bassano, a gente agradece cada venda, a gente é muito grato por tudo de bom que o cliente traz para nós. Então essa é uma ideia que a loja tem que é de gratidão pelos clientes, né? Com certeza. Júlio, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial. A seguir, nós retornamos com o programa Algo a Mais essa manhã e com esse papo que tá ao máximo. Música, Fabiane. I'm the one who wants to be with you. Deep inside I hope you feel it's true. Waiting on a light of green and blue. Just to be the next to be with you. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos.
Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Neste Dia das Mães, nós, da Conecta Mais TV, homenageamos a todas as mães por meio das nossas mamães. Esta homenagem vai àquela mãe de ontem, àquela mãe de hoje, àquela mãe de sempre, pois mãe é mãe. Não importa o tempo, a situação e muito menos a dificuldade. Mãe cuida, mãe abraça, mãe é carinho e dedicação. A todas as mães, um lindo Dia das Mães. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Toda quinta-feira você se diverte com o Benite, né? Mas Benite também é cultura, não é verdade, Casca? Professor, escritor, historiador e maestro, eu estou falando de Geraldo Farina, estará contando a sua história e muitas outras histórias da nossa região aqui nesse sofá. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, yeah, yeah, yeah. Gostava, 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 gostava tanto, tanto de você. É isso aí, Fabiano. Voltando para o programa Algo a Mais desta manhã, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, anunciantes, que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. Ao RP Mercados, a Manfi Produtos Alimentícios, Quiron Centro Cultural, Lojas Beneduzzi e Joana Festas. Então agora voltando com o nosso papo desta manhã, falando sobre a vida do Júlio Perusso, pegando o gancho dela para que a gente possa justamente compreender como a vida, por vezes, ela nos chama a fazer uma coisa, depois muda e não é problema. É só saber como... Exato, é só saber como realmente levar ela. Júlio, que fez contabilidade, hoje está no mundo da moda. E agora, gostaria realmente, Anne, como alguém que possa falar com fundamento, alguém que sabe toda a parte psicológica de uma pessoa e diz, poxa, eu estudei para contabilidade ou outro curso que seja, mas eu não me enxergo mais dentro disso. A pessoa pode
tranquilamente pensar diferente em como mudar. Sem dúvida, levando em consideração o início da nossa conversa, Claro. que falávamos, né, de um nível de maturação que acontece de forma tardia. Levando em consideração todas as contingências externas, todas as mudanças que vão acontecendo, que vão nos provocando, levando em consideração gestão de carreiras que hoje enxerga com bons olhos essa mudança, por que não, né? É que a gente não rotule, nem, inclusive, não rotule, inclusive, as pessoas que têm essas escolhas, né? Diz, mas ele estava numa área, agora foi para outra. Que bom, que bom que ele conseguiu se encontrar. Hoje, até de novo, né, estando na universidade, a gente percebe até que os programas, né, programas de mestrado e doutorado têm favorecido isso. Tu faz uma disciplina como aluno não regular. Para quê? Para experimentar, vai que você gosta e você vem pra gente. Se não foi, paciência, mas pelo menos... Então, tudo isso, né, o externo também está nos favorecendo. O que pode parecer, né? Então temos mais escolhas, isso é melhor. Ponto, né? A gente pode colocar um ponto de interrogação ali. Sim, que bom que nós tenhamos mais escolhas em todos os sentidos, mas tenhamos que saber algumas questões. Por exemplo, geralmente, tendo mais opções, as escolhas se tornam mais lentas. Isso é uma questão, né, também que se coloca. E muitas vezes, para muitas pessoas, que não é o caso do Júlio, mas para muitas pessoas, o fato de termos mais escolhas poderia gerar maior insatisfação. Imaginem vocês agora dizendo assim, você tem que escolher alguma coisa, e o que vocês escolherem agora vai ser para o resto da vida. O que geraria em vocês, né? Pensando também quem está nos ouvindo. Um medo, uma questão tipo, mas aí tá bom, mas será que toda a vida vai ser isso? É que eu não vou gostar de outras Mesmo com a coisas? idade que temos, porque Sim. se tu for falar para um adolescente, para alguém que está saindo no ensino Isso, médio, que é o que escolhe eles alguma coisa encaram. que vai ser pro resto da tua vida. E que os pais às vezes falam isso, né? Vai ser pro resto da vida. Vai gerar muito mais uma questão de medo do que... Então, temos que levar em consideração que mais escolhas, sim, temos uma ampla, né, empreendedorismo, as próprias áreas, né, de formação, mas a decisão, por vezes, ela pode ser mais lenta e, por vezes, pode gerar uma insatisfação, porque daí tu vai para uma área, que tu olha o outro lá, te deu melhor. Então, pode acontecer isso também. Mas, estando ciente, eu acho que a gente, sempre quando a gente tiver o conhecimento, o domínio, por isso que eu acho que um programa como esse também, a gente consegue dominar melhor. Então, o problema é quando tu acha que está fora da régua, né? Que tu está fora do esquadro. Quando a gente consegue entender que isso faz parte de uma questão do comportamento, a gente lida melhor. Com certeza. E agora falando, Júlio, só para pegar o gancho, porque, claro, que nem tudo são flores. Quando falamos em empreenda, faça mais, vá para um lugar ser colaborador realmente do que você goste, porque daí vai ser um mar de rosas, vai ser maravilhoso. Claro que vai ser, mas nem tudo são flores. E, Júlio, por mais que... Claro, existe o lado muito bom de empreender, existe o lado que por vezes tu diz assim, será que era mesmo? Ou tu tem aquele... A gente até estava falando aqui no intervalo e tu pontuaste um acontecimento com um cliente. E são coisas que vão e vêm, mas que a gente precisa ter a nossa consciência, não é, Júlio? Uma frase que eu levo bastante para mim é assim, tu vai trabalhar com isso, tu tá escolhendo isso, tu faria isso de graça? É uma pergunta que eu me fiz. Por quê? Eu estava falando para vocês no intervalo, né? Eu passei quase 5 anos nessa preparação que eu tive entre a saída da empresa e a efetivação aí de 100% da loja. Eu não tirei um centavo da loja. E foram trabalhos de noite. No sábado, eu ajudava a Adri no sábado, e muitos domingos eu ia para Porto Alegre para fazer o pedido das marcas. Então teve épocas que eu trabalhei 7 dias por semana, inclusive de noite, né? E sem receber. Então, às vezes a pessoa começa um negócio e ela já pensa, cara, eu vou ficar rico. No primeiro mês. No primeiro mês. Porque ela botou dinheiro e ela se acha no direito de tirar dinheiro. Só que o dinheiro que ela está colocando lá e investindo não é dela. Até hoje, eu tenho uma retirada baixinha todo mês para me manter. E se a gente chegar nos números que precisam ser chegados, eu tenho a minha bonificação. Assim como as vendedoras. Agora, se foi um mês ruim, tem todo mundo se abraçar.
Não adianta, eu sou o dono e eu sou o último a receber. Primeiro eu vou pagar os funcionários, vou pagar os fornecedores, os impostos, depois vai sobrar. Se sobrar é para mim. Então hoje a pessoa que está entrando num negócio novo, ela tem que ter bem ciência que ela tem que ter o pé no chão. Graças a Deus, lá na minha criação, eu nunca fui uma pessoa vivendo com abundância de dinheiro. E, muito pelo contrário. A minha mãe trabalhava numa empresa a vida inteira, meu pai trabalhou nessa empresa, depois abriu a lavagem, mas foi tudo muito contadinho. Então, graças a Deus, eu também comecei a trabalhar cedo, então eu com 16 anos comecei a trabalhar num frigorífico lá em Nova Bassano, trabalhei por 1 ano, e nesse primeiro ano lá eu já tinha dinheiro e eu fui lá e me paguei o curso de inglês, sabe? Então eu sempre soube de onde saiu o dinheiro, eu nunca recebi um dinheiro a mais, tá sobrando, pega aí e faz o que tu quer. Sempre tive a ajuda dos meus pais, mas nunca esbanjando. Tanto na nossa vida pessoal, a gente foi sempre uma família bem humilde, honrada, sabe? Sempre com o nosso conforto, mas bem tranquilo. Então, isso eu levo até hoje. É um lema, né? A empresa rica, dono pobre. Então, se a gente não se organizar dessa forma, muita empresa aí acabou que não passou esse ano de dificuldade, né? Com certeza. Júlio, muito bonito ouvir, inclusive pensando em construção, aos pouquinhos, tudo que veio para tua vida, tudo que pensando, trabalhei 1 ano no frigorífico, depois fui para uma empresa, tive o crescimento, fui para uma área, para outra. Estudei, fiz contabilidade, que sim, por mais que pareça que não combine, mas combina, como falamos desde o início, tem tudo a ver, ou de acordo com como nós vemos o nosso curso, pode ser que tenha muito a ver com o nosso trabalho. Então é muito bom, muito bonito ouvir isso de ti e ver que, por vezes... A base que ele tem é muito bonita, né? Isso aí. Quando de valores, princípios... Com certeza. Quando eu sento aqui no sofá e eu ouço histórias, ou mesmo eu ouço pessoas que vêm para agregar, para dizer, olha, por que isso é importante? Porque eu tento captar o máximo, porque eu vejo que realmente é muito importante a gente estar ouvindo e, por vezes, fazer link e se espelhar, de alguma forma, em pessoas que realmente deram certo. O exemplo é uma das formas que nos impacta. Então, pelo que o Júlio fala... Tem os dias que são melhores, os dias que se vende muito bem, tem os dias que se tem a comissão, tem dias que não se tem. Mas o importante é fazer muito bem feito, da mesma forma, para que isso cada vez seja melhor, que o lado bom seja cada vez melhor. E a gente percebe no empreendedorismo a questão da neuroplasticidade, que é uma questão cerebral, que é essa questão de permitir enxergar coisas diferentes, de se aventurar, mas não aventurar-se não, né, de uma ousadia excessiva. Quem sabe isso seja uma coisa para pontuar hoje de manhã, nesta manhã. Sem dúvida. Né? Dizer assim, se aventurar, sim, mas... Com ponderação, sem dúvida. Que é uma das coisas que, como a gente pode acertar nas nossas escolhas, aquilo que eu ouvi muito do Júlio hoje. Sempre frente às situações, ponderação nos dois lados, né? O que eu posso ganhar, o que eu posso perder. Não foi nada no sentido, eu não imaginava que eu ia ter esse tipo de realidade. Eu não ouvi ele dizendo isso. Significa que, por vários momentos, em momentos de escolha e decisão, ele tinha os prós e contras. Principalmente daquilo que tu estava abrindo mão também, imagino, né? Abriu mão da empresa. E daí simplesmente agora é foco na loja. Deve ter pesado também o que favorecia na empresa. E não era só o dinheiro, porque ficou claro isso. O conhecimento que ele tinha com os gestores e por aí vai. É isso aí. Pessoal, considerações finais para o programa desta manhã, que inclusive iria meio dia dentro. eu vejo que o pessoal do Expresso deve estar lá no Estúdio dizendo, quando é que ela vai terminar esse programa para a gente entrar? Então, realmente, o papo se estenderia, seria ótimo realmente continuar. Porém, considerações que não podem faltar para essa manhã, Anne. Que é possível a gente fazer as escolhas acertadas, mesmo que tenhamos, né, uma gama maior, mais ampla, que possamos pensar sempre no que vai impactar as nossas escolhas, que possamos nos respeitar sempre. Eu vejo que isso aconteceu com o Júlio desde da sua base. Como é importante a questão do apoio, então, por vezes, as mãezinhas, né, já alusivos agora o Dia das Mães e parabenizando, né, que possam instigar isso desde a primeira infância, né? O empreendedorismo está ali, na neuroplasticidade dos 0 aos 2 anos. Quando a criança enxerga lá, assiste pela enésima
mais uma vez a Pepa e ela quer assistir de novo. Por que ela quer assistir de novo? Porque ela enxerga coisas diferentes. A cada vez que ela enxerga a mesma coisa. Então, por que não possamos, né, semear questões que daqui a um pouquinho possam implicar em novos empreendedores, que está sendo... A gente percebe que falta tanto, né? Temos, mas com esse sucesso, né, são poucos. Então, parabéns o Júlio também, que pôde estar contribuindo, certamente agregou muito. E agradeço mais uma vez a oportunidade, Laura. Anny. E um parabéns ao Dia das Mamães, né, É no domingo. isso aí. Júlio, tuas considerações finais para o programa desta manhã. Bom, agradecer o espaço, né? A Anny pelo convite, a Conecta pelo espaço, que Fabiano pela música e a nossa produção aí que está por trás das câmeras. E a quem assistiu até agora, né? Agradecer o tempo que despendiu para ouvir as histórias da gente. E no mais, a gente está disponível, né? Se alguém também tiver alguma dúvida, a gente tá sempre de braços abertos para receber tanto nas lojas como eu, como pessoa física, para alguma dúvida, algum dizer, qualquer coisa que for, a gente tá ali o contador, né? Pessoa física, né? De ideias também, né? Legal. Boa. É isso aí. Então, Júlio, para quem não te conhece por eventualidade, que te encontre na loja homem.com, Nova Bassano, Nova Prata ou Veranópolis. Agora Veranópolis. É Tô isso. mais tempo lá. Olha aí, ótimo. Então, pessoal, agradecendo todo esse papo, Júlio, obrigada pela tua história e com certeza muita gente iluminou o caminho para muita gente aqui. Anny, mais uma vez, gratidão é minha. Isso aí. E Fabiano Dias, mais uma manhã aqui conosco. Mais uma manhã aqui com algo a mais, né? Cara, eu adorei ouvir a história do Júlio e uma coisa que me marcou quando ele estava falando sobre o início da pandemia, um ano e pouco atrás, ele disse que os fornecedores e tudo mais, o cara disse, vamos renegociar, vamos, sei lá, eu acho que isso é a tal da empatia, né? O fornecedor dele teve empatia com ele, por ele ser um bom cliente, por ele ser uma pessoa boa e sucessivamente ele teve com os clientes dele, então, né? Nada de fica graça. Aí a reflexão, né? Tchê, tu quer ser bem visto, tu tem que fazer por onde, né? Então é por aí. E tá aí o sucesso do cara. 3 lojas, num ramo que é teoricamente feminino. Parabéns, Júlio. Obrigado. Tudo de bom aí nessa caminhada. É isso aí. Então, pessoal, agradecendo a todos desta manhã estarem conosco aqui no programa Algo a Mais. Convido para que amanhã assistam também às quartas do Sofá, onde se fala muito sobre relacionamento, e amanhã a gente vai falar sobre como a mãe interfere nos relacionamentos. Mãe, sogra, etc. Então, pessoal, nos acompanha amanhã, 10h30 da manhã. Agora, Expresso, meio-dia, hoje à noite, programa Hora Bolas, às 9h da noite, certo, pessoal? Trocou o horário, era às 10, mas a partir de hoje, 9h da noite. Então, um abraço a todos, obrigada, pessoal, e até amanhã. Música, Fabiana.